Eu não vim aqui medir a presença de Deus na vida de ninguém, irmão. Não sou termômetro. Quem sou eu para julgar a tua experiência com Deus? Mas para mim, na minha humilde e simples experiência, presença de Deus para mim, tá? Significa proteção. Porque a minha mãe, ela foi a primeira a se converter lá em casa, num culto na fazenda com os adventistas do 7º dia. Alguém critica, mas Deus usou eles para pregar o evangelho na fazenda. Mamãe aceitou Jesus e a minha mãe pagou um preço muito caro pela fé, porque toda a família rejeitou a minha mãe. O meu pai disse a ela: Bíblia não entra aqui em casa, e eu não quero te ver orando dentro da nossa casa. O preço foi muito caro para minha mãe. Mas eu me lembro que um dia o papai foi apartar os bezerros e a mamãe me disse: fica vigiando que a mamãe vai orar no banheiro. Se o papai estiver vindo, derruba o balde aí, faz um barulho. Disse: está combinado, mãe. E a mamãe entrou escondidinha só para dar uma oradinha. E naquele dia Jesus entrou lá também, irmãos, e batizou a minha mãe com o Espírito Santo. Quando foi no sábado, mamãe foi no culto. Enquanto a orquestra tocava, ela foi tão cheia do Espírito Santo que a mamãe começou a cantar em línguas. E os porteiros convidaram a minha mãe a se retirar e nunca mais voltar, porque ela já não fazia mais parte daquela igreja. Eu não estou criticando, é um testemunho real. Mas nesse período, mamãe migrou para a igreja pentecostal e Deus foi edificando a nossa fé. Foi nesse período que apareceu um homem no Brasil dizendo que ia caçar os marajás, irmão. Mas o que ele caçou mesmo foi o dinheiro da população brasileira. Prendeu as poupanças dos brasileiros. Quem lembra desse homem? Fernando Collor de Mello. Quem lembra? Irmãos, houve recessão no Brasil. Empresas fecharam, pessoas ficaram desempregadas, entre elas meus pais. Fomos para a cidade, uma crise no Brasil, irmãos. Como não tinha emprego, meu pai, quando veio da Hungria para o Brasil, é uma tradição da nossa família fazer uma sacola de 4 quinas com aquele capim do banhado chamado taboa, piri. Na Bíblia diz junco. No Brasil tem muito as de 3 quinas por causa dos índios, mas na Hungria se faz com 4 quinas. Papai começou a fabricar sacolas e uma sacola foi parar em Boituva, São Paulo. De Boituva a São Paulo foi parar nos Estados Unidos. O comprador olhou: 4 quinas? Que diferente, vou ganhar dinheiro. A primeira encomenda chegou, 40 dúzias de sacola. Eu não disse 40 sacolas, eu disse 40 dúzias. Irmãos, quando o pedido chegou, eu já fiquei inspirado pensando no gibi e na tubaína. Gibi é só para quem é da minha época, você não vai entender. Saqueamos os banhados da região, cortando taboa e preparando sacolas. Quando tudo estava pronto, me lembro como hoje, de madrugada fomos levar a mamãe na rodoviária. O ônibus saía às 5 horas da manhã. 4h30 enchemos a parte de baixo do ônibus de sacolas. Tudo pronto. Quando deu 5 horas e abriu a porta para o embarque, a mamãe pegou o bilhete, ela iria até Boituva. E quando a mamãe colocou o pezinho no degrau do ônibus, a presença de Deus se manifestou ali. E pela primeira vez a mamãe ouviu uma voz dizendo: minha filha, eu te amo, não suba nesse ônibus. A mamãe desceu, pegou o bilhete, foi até o meu pai grandão, um garuzão grandão, e disse: eu não vou mais na viagem. O papai grandão olhou para a mamãe baixinha e disse: pois tu vai. A mamãe baixinha olhou para cima, arrepiou e disse: ninguém me coloca nesse ônibus. E só quem é casado com as baixinhas sabe o que eu estou pregando aqui, irmão. Não mexe com ela, você vai perder a sobremesa, vai dormir na sala e ainda vão cortar teu Netflix, vai dar tudo errado. Não mexe com as baixinhas, irmão. Não teve ninguém que colocou mamãe no ônibus. Uma discussão na rodoviária, voltamos embora trazendo as sacolas, papai xingando a mamãe em húngaro na rua para ninguém entender. Mas a gente morava numa colônia húngara, todo mundo falava o idioma, não teve jeito. Chegou lá em casa, irmãos, um bate-boca, papai bravo, os vizinhos ouvindo a discussão. Mas 11 horas reinava silêncio em casa. Por quê?
11 horas tinha o jornal regional. Papai ligava a televisão, pegava a xícara de café. Ninguém podia fazer barulho, irmão, porque o Havaiana do pai era pesado. Aí deu 11 horas, acabou a discussão. Papai pegou o café, ligou a televisão, sentou na poltrona. Quando iniciou o jornal regional, estava lá a matéria em primeira mão. O ônibus que havia saído da nossa cidade havia batido de frente com um caminhão de tomate. Foi o pior acidente das BRs brasileiras de todos os tempos. Mais de 18 veículos se envolveram e ninguém sobreviveu ao acidente. Mas quem tinha a presença de Deus estava vivo lá em casa, glorificando o nome do Senhor.